bola que larga bem no cantinho, bem aberto para a prova da categoria MX4. Para começar legal. Bandeira verde passando agora para motores ligados. De olho na prova de William Guimarães, de olho na prova de Marcos Vinícius, o líder do campeonato. Placa de 15 segundos sobe nesse exato momento. Aumenta o giro do motor, aumenta a emoção, aumenta a adrenalina. Eu falo de campeonato Sport Bay brasileiro de motocross. Já está tudo prontinho agora. Placa de 5 segundos sobe nesse exato momento. A partir de agora, vem comigo, Brasil! Pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro. Cardelli é quem larga na ponta. Marcos Vinícius já vem, passa para assumir a primeira posição. Moto de número 11. Mano já passa pela ponta, líder do campeonato. Largou muito bem o Cardelli. Mano veio por fora, fez a ultrapassagem. E aí tá Mano em primeiro e João Cardelli em segundo. Primeiro e segundo colocado no campeonato. Mano mudando algumas linhas. O João Cardelli fez uma curva muito bem à frente, um pouquinho mais por fora. Mano conseguiu fazer ali por dentro, achou uma linha boa e conseguiu fazer a ultrapassagem para cima do João Cardelli. O importante é que os dois primeiros colocados estão muito bem nesse momento da prova, mas o Mano consegue ali abrir um pouquinho mais e olha só, vai ficando gente por ali, Christian. Ficou alguém pelo meio do caminho. 243. 243 é exatamente o Christian Kiel. Vai ter que fazer prova de recuperação. Prova de recuperação. Ele que, acho que se não me engano, ele fez uma prova da corrida classificatória e terminou muito bem, né, Christian? E agora, esse prejuízo aí no começo de prova, bom que ele tem tempo para conseguir se recuperar, né? Vai ter que correr agora para buscar o lucro. Tá aí Marcos Vinícius, Mano na primeira posição, Maracazuense, Marcos Vinícius. Líder do campeonato, está fazendo uma temporada incrível, Mano, piloto muito experiente, muito forte, passando já para completar mais uma volta. O Christian Kiel na corrida classificatória fez a terceira posição, viu? Pois é, terceiro colocado na corrida e agora, né, o primeiro e o segundo aí tão bem nesse momento na prova e ele vai ter que exatamente vir atrás de conseguir fazer o tanto de ultrapassagens que ele conseguir. Tá aí o replay da largada para você. Eu estou tentando localizar o William Guimarães. Olha só, o João Cardelli realmente chegou primeiro na curva, saiu bem, o Mano acabou, na verdade o Mano só escolheu uma linha diferente e conseguiu fazer a ultrapassagem, uma linha muito boa por sinal, para conseguir fazer a ultrapassagem para cima do João Cardelli. E a gente viu a passagem ali, o William Guimarães, ele passava na largada na 8ª posição. Nesse momento ele já é o 5º colocado, tá ficando ali o Ricardo. Ricardo de Souza. 86. Ricardo Souza acabou indo ao chão aí, o Ricardo. Pena, e ele de moto dois tempos, você viu, Christian? Na categoria MX4, de moto 2 tempos, muito bacana. Muito difícil hoje em dia da gente ver um piloto andando, porque, querendo ou não, contra as motos 4 tempos, a gente sabe, né, que os pilotos acabam tendo um pouquinho de vantagem, as motos 4 tempos em cima em relação às motos 2 tempos, mas muito bacana ver o piloto aí curtindo e se divertindo na categoria MX4 de 2 tempos e a gente espera que esteja tudo bem com ele. Marcos Vinícius vai passando pela primeira posição, tá aí na tela para você, moto de número 11. Aí passa o Marcos Vinícius em primeiro de pista com 1.380 metros. E olha a quantidade de buraco. Imagina só amanhã na última bateria da categoria MX1. Realmente, olha o quanto já está castigada a pista. Uma pista bem mais curta, né? Uma pista mais travada, com mais S's, umas curvinhas mais fechadas. Então, uma pista bem diferente do que a gente tinha visto na primeira e segunda etapa. E eu acho que assim, isso é muito bacana, né? A gente ter essa diferença, né? Uma pista, a gente saiu de Canelinha, que era uma pista de subida, descida, é uma pista muito de alta, que as motos pegavam muita velocidade, e agora uma pista já mais travada, mais fechadinha. Então a gente vê que é uma pista mais, por mais que tenha algumas curvas mais abertas, mas a gente vê que é uma pista menor, e uma pista que um terreno totalmente diferente do que a gente viu nas primeiras 2 etapas. A fase do Mano tá incrível, ele já tá abrindo nesse momento 6 segundos, quase 7 segundos
do segundo colocado, que é o João Cardelli. Na terceira posição, Rodrigo Galioto, o William Guimarães já é o quarto colocado, o Rafael Cludi é o quinto, o Emerson Peronde é o sexto, Pedro Beagin o sétimo, Aristeu Kist Júnior o oitavo, Fabrício Squincariol o nono e o Matias Vilieves, que passa pela 10ª posição. A 11ª posição, Roberto Carvalho, Christian Kiel nesse momento é o 12º, Edmar Loyola o 13º, Rodrigo Guerreiro o 14º, o Gedson Sela o 15º, Alexandre Lima o 16º, Mauro Vieira o 17º, Itamar Tadeu o 18º, Diliar Bezerra o 19º e o Juliano Ferla fechando aí na 20ª posição. Na tela para você, o segundo colocado, João Cardelli, vem com a Belco Race para a temporada 2025, tem a moto de número 149, conversei com ele ontem, inclusive, sobre o que ele estava achando, tanto do clima quanto a pista. E ontem ele concordou, ontem o clima estava um pouco melhor do que hoje, né, Wellington? Hoje estava tão quente como hoje. É que na verdade, Cristian, a gente está na época fria, né, aqui pra região. Calor aqui, agosto e setembro. Então assim, ainda não chegou o calor mesmo para valer, mas a gente sabe que a sensação ali, aqui dentro da cabine é uma coisa, mas você sai ali para fora, a sensação é dura. Então os pilotos quando entram para a pista ali, justamente aquele negócio, né? Eles têm que estar muito bem hidratados, muito bem fisicamente, porque senão aqui o corpo sente. Olha quem acabou errando. William Guimarães, hein? Exatamente na entrada do salto de chegada. Ele, que era o quarto colocado, passou pela terceira posição. Vamos ver se perdeu aí posições, quantas posições perdeu, porque na própria recuperação já na terceira posição. Vou aproveitar aqui, semana passada eu estive em Alagoinha, na Paraíba. Mandar um abraço para o meu grande amigo Anailson Chaves, me recebeu lá com um carinho gigante, né? Andou comigo em vários lugares. O João Bosco, o Magão e o Alírio Filho, que é o prefeito de Alagoinha, me recebeu lá com um carinho enorme. Um grande abraço para Alagoinha, na Paraíba, e a galera também de Campina Grande. Fizemos lá Copa Paraíba no final de semana passado. Lembrar que próximo final de semana tem Arena Cross, direto de São Paulo, Interlagos, uma etapa dupla, sexta e sábado, com transmissão pelo canal Sport TV, o canal oficial do motociclismo nacional. Olha aí, Cristian, a gente tá vendo aí o Galioto na imagem, né? E a gente vê que um pouquinho mais à frente tá o Cardelli. Então o William acabou, pelo menos a terceira posição, o William acabou perdendo aí pro Galioto. Tá aí, ó, Rodrigo Galioto na tela para você, tem nesse momento a terceira posição, moto de número 720. Passando aí o Rodrigo Galioto. Se não me falha a memória, produtor de morango. A família Galioto. Se não me falha a memória, se eu não tiver enganado aqui, são produtores de morango. E aí tá, moto de número 11. Marcos Vinícius Humano. Marcos Vinícius Ribeiro acaba de fazer a volta nas gatas, é o líder do campeonato, 43 pontos, tem 4 pontos a mais do que o João Cardelli. E nesse momento ele está abrindo para 7 pontos. 7 pontos, e agora, assim, a gente vê que o ritmo do Mano é muito forte nesse momento. Acabou de fazer a volta mais rápida da prova, abrindo muito em relação ao segundo, agora 12 segundos. E a gente sabe, né? O Mano, ele é um piloto que sempre foi muito técnico, a gente vê a pilotagem dele muito consistente, muito seguro, comete muitos poucos erros. Em alguns momentos para o que faltava velocidade, esse ano ele encontrou essa velocidade. O Marcos Vinícius, que é filho do saudoso Osmar Ferreira Filho, o piloto que está aqui nos anos 80 no Campeonato Brasileiro, que também corria com o número 11. Tá dizendo aí o Fred Acevedo, El Gringo. Aí sim, um abração, Fred. Grande Fred, que faz as pistas aí do Campeonato Goiano. Passando essas informações pra gente. Tá passando então Marcos Vinícius. Tem a primeira posição o maracajense Marcos Vinícius Humano. João Cardelli é o segundo, Galioto é o terceiro, William Guimarães passa pela quarta posição. O William está 3 segundos, ponto 7 atrás do Galioto. Faltando um pouco mais de 5 minutos e 2 voltas para o final, para o William tentar reaver a terceira posição que era dele
e acabou aí errando, perdendo a terceira posição. O Emerson Perondi é o quinto colocado, o Rafael Cruz é o sexto, Pedro Beagin o sétimo, Fabrício Esquitaria o oitavo. Olha só o Christian Kiel, em nona posição, está fazendo prova de recuperação. O Vilievski tem a 10ª posição, Matias Vilievski, que são os 10 primeiros. Depois Alessandro Cristi Júnior, Roberto Carvalho, Edmar Goiola, Gedson Sela, Mauro Faria, Alexandre Lima, o Itamar Tadeu e a 18ª posição para o Gilmar Silva Moreno. Faltando agora menos de 5 minutos e 2 voltas por final. Campeonato Sport Bay Brasileiro de Motocross, você confere com exclusividade aqui no Sport Bay TV, o canal do motociclismo nacional. Está passando então o Marcos Vinícius Humano, primeira prova de hoje. Na sequência, teremos a IMS YZ 125 cilindradas. Categoria Wellington, que ela tem 3 classificações no campeonato. A gente tem a classificação Blue Crew, a gente tem a classificação geral e a classificação de pilotos privados. Então nós temos dentro dessa categoria 3 campeonatos. E muitos pilotos estrangeiros. Muitos pilotos estrangeiros, um projeto incrível da Yamaha, né? A gente vê que é uma categoria que é muito visada, vários pilotos, né, de toda a América Latina querendo estar presente na categoria MS YZ 125. Então, assim, uma categoria de base que forma pilotos. A gente vê vários pilotos saindo dessa categoria que vão para MX2 Júnior, que vão para a categoria MX2 e são os futuros campeões. Então, uma categoria importantíssima para os futuros pilotos. Nós temos aí um piloto que é aqui da região, na 11ª posição, Rafael Cruz, que é de Lucas, do Rio Verde, e está ficando ali o Beagin. Deixa eu conferir aqui. Acabou caindo ali, cometeu um pouquinho de erros. A gente vê alguns lugares da pista com bastante linhas, em outros pontos a pista bem gradeada, bem pesada, e aí ao longo do fim de semana vão formando outras linhas. E olha aí, o momento, acho que é o momento da queda. É o Beagin, Pedro Beagin. Acabou se tocando ali. E o Beagin, ele tinha, no momento da queda, ele tinha... eu acabei... ele tinha a 6ª posição, viu, Ed? Pedro Beagin. Pois é, vinha muito bem, e aí acabou ficando ali a roda dianteira dele, acabou pegando na balança ali, ele perdeu o equilíbrio, e esse tombo é ruim, viu, Christian? Não tem tombo pior que o piloto ser preto. Marcos Vinícius Humano vai trazendo a moto de número 11 na primeiríssima posição, faltando menos de 3 minutos e 2 voltas para o final. Mas nesse momento o William Guimarães já encosta para cima do Galiotto, diminui essa diferença para 2 segundos, ele tirou 1 segundo e ponto 8 na volta anterior. Mas a gente tem aí, Wellington, mais ou menos 4 voltas. Por aí, 4 voltas, né? Que o tempo da volta um pouquinho menor. Tá 1,55 mais ou menos a volta, né? Ali o Guimarães, dá uma escapada ali, o piloto da prova. E ali, já estão juntos. Chegou completamente, diminui ainda mais essa diferença. Ele que tem patrocínio de Protorque, William Guimarães. Ele falou pra mim ontem, que eu perguntando, né? Falei, ô William, você me passou a receita lá da pizza, que era bom, né? E aí ele falou que nessa etapa ele estava comendo era carne. Ele foi pra churrascaria e tem que comer carne. Tava todo mundo preocupado com o calor, comer um peixinho, um frango, que era mais leve. Ele falou, não, vou comer carne porque eu tenho que estar forte pra corrida. A proteína, e tá chegando! Vai encostando o William Guimarães, já tira completamente a diferença. Chega e aí. Fique ligado no lançamento das promoções e campeonatos. Siga e acelere, tá aí, QR Code na tela, para você conferir o nosso Instagram, Sport Bay, e também o Instagram da Sport Bay TV. William Guimarães já encosta agora, vai chegando para cima do Rodrigo Galiotto. Quer buscar a 3ª posição no finalzinho de prova. Reta de largada para eles. Passa agora o William Guimarães, tem a moto de número 25.
Rodrigo Galiotto, moto de número 720. Na tela para você a disputa que vale a terceira posição. Mudou a linha, hein? Vem por dentro, olha lá. Muda a linha agora, vem para a seção de costelas. Na próxima passagem já deve pintar a placa de 2 voltas, hein? Ou não? Acredito que ainda não, hein? Acredito que ainda não, porque a gente tem 30 segundos na tela. A gente está na disputa pela terceira posição. O Mano já está bem à frente. Se o Mano passa no salto de chegada e ainda não tiver zerado o cronômetro, é mais uma volta. Mais uma volta. E eu acredito que é exatamente isso. A gente ainda tem mais uma volta. Tá vindo, então. Se pintar mais uma volta, o William terá 3 voltas para tentar a ultrapassagem. E o Galiotto 3 voltas para manter a terceira posição. Chega de novo. William Guimarães, cronômetro vai zerar. Resta saber se o Mano já passou pelo salto de chegada. Velocidade dos dois muito próximo. E olha só, por dentro. William! Busca uma linha por dentro. Escolhe bem o traçado para pular na frente. O William Guimarães passa para assumir a terceira posição. Para alegria, sabe quem? Da Letícia, que deve estar em Londrina acompanhando e torcendo aí pro Maridão. Aliás, abraço pro William e pra Letícia, que há alguns dias atrás eu estava em Londrina narrando o Direito Drift e fui muito bem recebido por eles. Olha aí que linha que ele escolheu, né? E é muito boa, conseguiu fazer muito bem por dentro e ainda mandou um salto, né? Olha lá. Fez a ultrapassagem e conseguiu fazer o salto, né? Então deu uma vantagem muito grande em relação ao Galiotto, conseguiu fazer a ultrapassagem muito bem, mas olha, o Galiotto não dá trégua e tenta devolver a ultrapassagem que o William fez para cima dele. Tenta devolver para cima do William Guimarães. Faltando agora 2 voltas para o final. William Guimarães acaba de reassumir a terceira posição. Ele veio de trás, largou em 8º, e aí era o 5º, 4º, passou, assumiu a terceira posição, errou, perdeu a terceira posição, reassume agora de novo. E começa a respirar um pouquinho o William Guimarães. Vai lá no cantinho de dentro para sair dos buracos, saindo dos buracos muito bem. O William Guimarães vem muito bem nesse final de prova. Realmente não faltou gás, a proteína, e ajudou o William nessa bateria aqui da categoria MX4. 8 vezes campeão brasileiro, 38 vezes campeão paranaense. O William é um piloto muito experiente. A gente brinca com essa questão de alimentação e tudo, né, Christian? Mas não adianta o piloto, né, digamos que o piloto come feijoada o mês inteiro, é só um exemplo, tá? E aí chega no fim de semana da prova, o piloto querer comer comida de passarinho alpiste, realmente vai faltar força. Então o William brinca dessa forma, mas realmente é isso. O piloto ele tem que tentar comer da melhor forma possível, mas não adianta ele chegar ali no dia da prova e mudar, que se você muda a alimentação, faz te faltar força ali e tudo. Então é tentar comer o mais bem possível no fim de semana da prova, sem mudar demais o que o seu organismo já está acostumado. O William é muito experiente, vem muito bem. Os pilotos, todos, né, muito bem preparados. A categoria MX4 é um pouquinho menor o tempo de prova, mas a gente vê os pilotos muito bem nesse final de prova. Aí só lembrar que o Marcos Vinícius já abriu a última volta, hein? O líder que tem a moto de número 11 já passou e abriu última volta para a categoria MX4. Marcos Vinícius, humano, é o primeiro colocado, tem a moto de número 11. Na tela você vê o William Guimarães na terceira posição. E olha ele aí. Aí é o líder. Passando então, primeira posição, filho do seu Osmar. Tá vindo o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, humano, líder do campeonato, vai somar 25 pontos com esse resultado, mais os 10 da corrida classificatória. Vem para 35 pontos. Vai subir de 4 agora para 7 pontos a diferença em relação ao segundo colocado da prova do campeonato, João Cardelli. Marcos Vinícius, humano. Já vai caminhando para o finalzinho. Vai trazendo a sua máquina de número 11. Aí tem curva para a direita e entra para o miolo da pista. Vai passar daqui um pouquinho para a curva 1. Passa o Marcos Vinícius, passa o Marcos Vinícius. Já caminha para o finalzinho. Já muito próximo de comemorar, já muito próximo de soltar o sorrisão. Aí vem ele, Marcos Vinícius vem para comemorar o Marcos Vinícius. Vem para soltar o sorrisão. Vem que eu tô te vendo, mano. Vem que eu tô te vendo, garoto. Comemora que a vitória
vitória é sua! Marcos Vinícius, o Mano passa para vencer mais uma. Linda a prova do Mano, Christian, é aquilo que a gente falou, um piloto muito consistente, largou muito bem.